Olá, muito bom dia. Você, internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no Notícias Agrícolas nesta manhã de sexta-feira. E vamos encerrar a semana falando sobre um assunto que repercutiu bastante aí, né, durante os últimos dias, que são as geadas sendo registradas em importantes áreas produtoras de cana-de-açúcar aqui do centro-sul do Brasil. E é uma condição de geada que não é a única, né? Tivemos duas geadas nesta semana e isso acontece depois também da ocorrência no início do mês também de geadas em áreas produtoras, geadas que avançaram inclusive até a parte central do país, né? E a gente já vinha aí nessa safra 2021-22 de cana-de-açúcar com um impacto bastante forte da seca, né? Então uma safra bastante impactada pela condição meteorológica aqui no Brasil. Para a gente falar sobre todas essas informações, a gente conversa aqui ao vivo agora com o Denis Arroio Alves, que é diretor executivo da Orplana. A Orplana, que é a Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil. Denis, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, um tema relevante para todos nós aí. Com certeza. Denis, vamos iniciar falando um pouco em relação à ocorrência de geadas, né, no cinturão produtivo de cana-de-açúcar aqui do Brasil, lá no início do mês de julho, né, porque foi uma condição que preocupou bastante, né, os envolvidos do mercado, e queria que você falasse um pouco para a gente o que a gente tem de informação daquela ocorrência e em seguida a gente fala sobre as informações mais recentes. Ok, bom, daquela primeira ocorrência foram 2 dias, né? Um dia menos intenso, o segundo dia mais forte de geada. Nós aguardamos aí um período de 10 a 15 dias para que a gente consiga visualizar no campo o impacto que foi ocorrido, né? E nós percebemos que foi uma geada moderada em termos de intensidade, porém de grande extensão territorial. Como você disse no começo, na abertura, a gente teve geadas do Paraná até Goiás, principalmente Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás pegaram um impacto muito forte. É a pior geada aí que a gente tem dos últimos 20 anos. E como você também disse, em cima de um canavial que está enfrentando a pior seca dos últimos 90 anos, né? Então são duas condições muito adversas e que impactaram bastante aí na produtividade dessa safra. O que nós percebemos foi que algumas áreas do Centro-Oeste que não vinham quebrando tanto com a seca, estavam com números muito melhores de estimativa em relação à safra passada, agora tiveram uma ocorrência muito forte dessa geada e com isso a quebra ali se mostrou bastante expressiva. Nós estamos vendo áreas ali com perda de gema apical, gema lateral, obrigando a colher cana completamente fora de época para tirar esse canavial afetado. Então, o impacto no Centro-Oeste nessa primeira geada foi muito forte, mais do que até em regiões mais produtivas como Ribeirão e Piracicaba aqui em São Paulo. Certo. E, Denis, e essa segunda ocorrência, né? Esses outros 2 dias de geadas que aconteceram no início desta semana. O que a gente tem de informação? E, segundo a gente apurou aqui no Notícias Agrícolas, lá no início da semana, né? Ribeirão Preto, né? Uma importante região produtora, a principal região produtora, teve um frio histórico, né? O que a gente pode atualizar em relação a essa última condição de geada, que tem algumas informações que foram diferentes em relação à primeira ocorrência, né? Perfeito. Principalmente em termos de extensão, como a gente falou, ela não foi ela chegou até o Centro-Oeste, mas de forma muito mais leve. Agora, a intensidade em regiões, como eu falei, Ribeirão e Piracicaba, ela foi mais intensa do que a primeira vez. E realmente frios muito fora de registros que a gente tem, parece que recordes de frio aí nessas regiões. O que a gente ainda não consegue, por ela ser tão recente, é ter uma visualização tão direta agora. A gente viu ali, né, a concentração, folhas com gelo, mas o impacto ainda é cedo. A cana precisa de pelo menos uns 15 dias para que a gente consiga verificar o dano que foi realmente causado. Mas, pelas imagens iniciais, a gente realmente vê que tem um impacto aí nessas regiões agora. O que acontece é que as regiões do estado de São Paulo elas já vinham sofrendo muito com a seca, então esse efeito ele não é somatório, né? Se eu tinha 10% de quebra de seca, agora eu tenho mais 10% de geada, eu tenho 20%, né? Não acontece assim, mas a gente percebe que começa a se confirmar os piores cenários que a gente tinha de volume esperados para essa safra. Antes você ainda deixava um range maior, pode ser que a safra fique entre 530 e 560 milhões de toneladas. Hoje a gente começa a ver agora que o 530 começa a se tornar um número mais firme de ser atingido aí.
Certo, e quando a gente fala, então, em relação a esse número mais próximo, né, no range de perdas, né, mais próximo do limite máximo de perdas, a gente está falando em uma safra de quantas milhões de toneladas, Denis? Nós estamos saindo de 605 milhões de toneladas, indo para 530 milhões de toneladas. Então, o que a gente tem visto é uma garantia de todo o setor da cadeia produtiva em buscar aproveitar cada centímetro de terra com cana, e nós vamos fazer uma colheita muito mais cuidadosa do que já fazemos, para garantir que a gente fique desse número, seja o mínimo que a gente tenha, uma vez que a gente tem vários compromissos, né, tanto de contratos de açúcar das usinas, a questão do etanol, né, a gente vê que o etanol continua subindo de preço na bomba em função desses últimos impactos que tiveram, e nós temos que tomar muito cuidado. É importante esse espaço que você está dando, porque o impacto visual da geada, quando a gente vê o gelo, ele traz um pânico ao mercado, né, no primeiro impacto, mas a gente tem que avaliar com bastante cuidado, realmente, qual o tamanho desse impacto, uma vez que a gente já vem mapeando isso dia a dia. Para você ter uma ideia, em relação ao governo, a Única tem feito reuniões mensais e mostrando quanto tem sido a quebra, qual a estimativa para frente, para demonstrar que nós vamos conseguir garantir esse abastecimento de etanol sem nenhum problema, mesmo nesse cenário de 530 milhões de toneladas. Certo. Denis, você até mencionou aí, queria que você falasse um pouco melhor sobre isso, né? Porque então, o que que muda a partir de agora em relação ao planejamento dos produtores, em relação à colheita? Como é que ele deve olhar aí toda essa condição, né? E também queria saber, principalmente nessa pergunta, porque a gente já tem aí, né, os institutos meteorológicos apontando possibilidade de novas ondas de frio, né? Possibilidade de novas ocorrências de geadas ainda no final desse mês e início de agosto. Então, como é que fica o planejamento de colheita aí dos produtores neste momento, que já enfrentaram perdas, né, com uma safra sendo impactada pela seca, frio, e agora com essa possibilidade de nova onda de frio? Um ponto importante que nós não falamos aqui, nós falamos muito de volume, né, de tonelada. Eu vou falar da qualidade da cana, né, do ATR, o açúcar da cana, né? No início da safra, a expectativa é que o ATR desta safra fosse um pouco inferior do ano passado, que o ano passado foi uma safra muito seca, e essa seca estressava a cana, ela concentra mais açúcar. Porém, fomos surpreendidos por uma nova safra seca, e o ATR vinha num volume muito parecido com a safra passada, até um pouco superior. Então, a quantidade de açúcar gerado estava vindo compensando um pouco dessa quebra até. Agora, com a questão da geada e a continuidade da seca, nós começamos a perceber já áreas onde você tem uma isoporização de cana, e a questão de planejamento de safra agora, ela tem que ser toda repensada, dependendo da intensidade da geada que o produtor ou a usina recebeu. Você precisa tirar essa cana que teve morte de gema apical, de gema lateral, o quanto antes, porque ela começa até a apodrecer no campo, e você começa, se você não fizer isso agora, você já começa a ter um comprometimento até da safra que vem. Então, o ideal é que se colhe o quanto antes, porém, você acaba colhendo muita cana que estava fora do ponto, que ainda não tinha atingido nem a idade, nem maturidade, nem o açúcar de concentração ideal. Então, isso pode agora trazer para o segundo semestre, onde deve entrar as piores canas ainda de quebra que a gente estava vendo em relação à safra passada, com uma questão de um açúcar piorado. Além disso, apesar do BRICS estar muito bom para as usinas, a pureza da cana está muito afetada agora com essas condições que nós estamos falando aqui. Então, ela vai ser uma segunda perna de safra mais favorável à produção de etanol do que de açúcar mesmo, pela qualidade da cana, que deve ser bastante afetada agora. Perfeito. Denis, vocês têm as suas estimativas aí, né, da Orplana, e você falou desse número, né, que a gente deve ter nessa safra, né, em relação à moagem de cana-de-açúcar. E a gente, nesse patamar que a gente deve ter de moagem nesta safra 2021-22, a gente voltaria a níveis de que ano, mais ou menos? Olha, a gente estava discutindo isso outro dia, né? É. A somatória do que nós estamos falando agora entre uma seca, a pior seca de 90 anos, né? A pior geada dos últimos 20, né? É que a gente cresceu muito em volume, em área de produção, né? Uhum. Mas é até difícil fazer comparações assim por isso, o número de unidades que a gente tem trabalhando hoje. Mas você pega, nós começamos uma safra tardia, já por causa de volume de cana, e que entra agora num risco de acabar mais cedo com esse volume que nós estamos falando. Então, tende a ser uma safra muito curta,
o que é muito ruim, porque nós temos uma base de ativos muito alta, tanto agrícola quanto usina, e o custo fixo da cadeia sucroenergética ela é muito pesado. Então, quando a gente olha para isso agora, em termos de rentabilidade, né? O faturamento, os preços estão mais altos, mas o custo dessa safra e a não diluição, né, desse custo fixo por um volume importante vai impactar bastante no resultado. Então, nós estamos tentando trazer um comparativo, não sei te responder isso agora, de que safra se assemelharia, mas nós estamos tentando olhar isso entre preço, resultado e volume. Mas eu posso te falar assim, né? O setor sempre fala que não existe uma safra igual a outra, nem seguida, nem salteada, né? Eu acho que nós temos mais uma aqui inédita nessa combinação de fatores, onde a gente tem o mercado de açúcar puxando positivamente, o etanol com preços bastante firmes, a energia elétrica que deve trazer para as usinas aí um excelente resultado via biomassa, quer dizer, uma conjunção de fatores que talvez a gente não tenha vivenciado ainda. Com certeza, Denis, é uma safra realmente de grandes desafios, né? E a gente vai seguir acompanhando muito de perto e sempre que tiver informações aí da Aurplana, queremos contar com a sua participação aqui no Notícias Agrícolas e muito obrigado mais uma vez, viu? É um prazer sempre estar trazendo para você a voz do produtor aqui, das associações, podem sempre contar com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Então conversamos aí ao vivo com o Denis Arroio Alves, que é diretor executivo da Aurplana, Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil. O Denis que falou para a gente, né, em relação à ocorrência de geadas aqui no centro-sul do país. Nos últimos dias, a gente teve uma primeira ocorrência no início de julho. Essa primeira ocorrência, né, esses 2 dias de geadas que aconteceram, foram 2 dias que, segundo o Denis, nessa apuração deles, foram de geadas moderadas, mas de grande extensão, geadas que conseguiram avançar, inclusive o sudeste, chegando na região central do país, e geadas que tiveram impacto bastante importante em áreas centrais, como Goiás, estados mesmo da região centro-oeste do país que produzem cana, e estados que não tinham perdas registradas, né, com a seca que a gente tem vivenciado fortemente aqui no estado de São Paulo, né? Então, essa ocorrência foi bastante importante, né? Essa primeira ocorrência foi bastante importante, né, nos estados da região centro-oeste do país. Agora, no início desta semana, nós tivemos a ocorrência de 2 outros dias de geadas, né, e essas geadas, elas foram mais fortes em áreas de São Paulo, né? A gente teve, inclusive, o registro na região de Ribeirão Preto de um frio que não acontecia em décadas. E essa condição, claro, também teve impacto bastante relevante nas áreas de cana-de-açúcar, lá na região de Ribeirão Preto e nas áreas aqui do estado de São Paulo, né? E isso deve ser acompanhado ainda, pelo menos nos próximos 15 dias, porque aí deve-se saber, né, ao longo desse tempo, como é que, de fato, a safra reagiu a essa condição de frio extremo, né? A gente também, né, falou em relação ao que muda a partir de agora em relação a essa ocorrência de geadas, né, porque a gente já vinha de uma safra fortemente impactada pela seca, uma seca que, segundo o Denis nos pontuou, uma seca que não se via em 90 anos no centro-sul do país. E agora vem essa ocorrência de frio. Então o Denis nos falou um pouco em relação ao que muda. Pode ser que a colheita seja antecipada em algumas áreas, né? E também já está no radar do mercado as informações dos institutos meteorológicos apontando possibilidade de novas ondas de frio nos próximos dias. Então isso é acompanhado muito de perto, porque isso também muda completamente o cenário dessa safra, que é fortemente impactada pelas condições climáticas adversas, seca e frio. A gente também pontuou em relação às estimativas da Aurplana para a safra, para a moagem de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país. A partir, então, dessas informações recentes de geadas, a Aurplana já começa a ver uma safra sendo de quebra muito mais próximo do limite máximo de perdas que eles estimavam, que são perdas aí na casa dos 15% e uma safra em cerca de 500 milhões de toneladas de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país. Bom, nós ficamos por aqui, mas a nossa programação segue aqui no Notícias Agrícolas. A gente está seguindo aqui com a nossa programação logo cedo, durante todo o dia tem muito boletim e o nosso site segue online 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais.
No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.